Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Vamos continuar hoje, então. Depois de falar nas aves, hoje, para finalizar, então, os animais vertebrados, a gente vai falar dos mamíferos. Então, a gente tem uma imagem atrás com a diversidade desse grupo, que é enorme, né? A gente tem grupos com vários hábitos alimentares, vários hábitats, vários nichos. Eles se encontram em lugares mais diversos. Os mamíferos apresentam algumas características gerais, dentre elas eles são vertebrados, né? Uma característica que a gente já está estudando, né? Desde que a gente iniciou o processo. Uma característica que é deles é a presença de glândulas mamárias. Por isso que na apostila de vocês, quando logo que a gente começa a estudar os mamíferos, a gente tem a imagem, então, né, de um bezerro sendo amamentado pela mãe. E aí a pergunta que traz é que quais são os animais que se alimentam dessa mesma forma. Então, todos os animais que mamam, né, eles são caracterizados, então, como mamíferos. A outra característica muito importante, né, então, esses animais que são considerados mamíferos, a presença das glândulas mamárias, né, produtoras de leite, faz com que o bezerro seja alimentado então, pela mãe. Né? Então, todos os filhotes, ao nascer, são alimentados com leite materno até um estágio de seu desenvolvimento. Essa é uma característica de todos os mamíferos. Outra característica é a presença de pelos, né? Então, estrutura, né? Que são estruturas observadas ao longo do seu estágio de vida. Não necessariamente ele precisa ter pelos durante toda a sua vida, né? Eles podem ter pouca ou grande quantidade, ou pode ter pela vida inteira, ou só em algum momento. Ou, por exemplo, nos seres humanos, que o não ter pelos na fase adulta, como nas baleias, né? Nos seres humanos, no caso, terem pelos reduzidos, e no caso das baleias, ter pelos ausentes na fase adulta. Né? Eles são animais endotérmicos, que quer dizer que eles mantêm a temperatura do corpo. Eles habitam lugares diversos, né, como subsolo, lagos, rios, mares, geleiras polares e oceanos. Então, eles vão apresentar também outras glândulas, também chamadas sebáceas, sudoríferas ou odoríferas. Mas uma das características, né, que ele surgiu há mais ou menos 200 milhões de anos, onde os dinossauros já dominavam o planeta. E a explicação mais aceita hoje no meio científico é de que os mamíferos evoluíram de um grupo de répteis extintos. Né? Eram semelhantes a mamíferos e tinham tamanho reduzido. Além da extinção dos dinossauros, cerca de 65 milhões de anos, os mamíferos passaram a se diversificar, explorando recursos disponíveis e aumentando então a quantidade, tamanho e variedade. Então, essa diversidade de hábitos alimentares fez com que ele ganhasse espaços cada vez maiores. Eles são classificados, então, em três principais grupos. Os marsupiais, que são os mamíferos vivíparos que possuem glândulas mamárias e mamilos. Em geral, eles vão apresentar, então, um marsúpio, uma bolsa onde eles vão carregar esses alimentos e seus filhotes. Um exemplo é o canguru. No Brasil, a gente tem o gambá e o koala, né, que estão na Austrália. Então, mas no Brasil, o grupo de marsupial mais abundante é o gambá. Por isso, quando a gente fala, quando a gente vê um gambá preso no forro, normalmente ela está botando, ela está com filhote. Isso quer dizer que esses filhotes estão dentro da bolsa dela, certo? O outro grupo são chamados de monotremados. Esses nomes são super importantes a gente gravar. É um grupo de mamíferos ovíparos, então eles botam o ovo, né? Mas eles vão possuir as glândulas mamárias. Como eles não vão ter mamilo, gente,
esses animais, eles lambem, são lambedores do leite, né? Eles não mamam, né? E eles apresentam uma cloaca, né? E são presentes somente no continente australiano, e os exemplos é o ornitorrinco e tem uma outra equidna, que também vive pelo lado de lá. E os outros, acho que mais abundantes, são os placentários, né? São os mamíferos que são vivíparos, que possuem placenta embrionária, não apresentam marsupio e não têm cloaca. Eles são divididos em vários tipos de órgãos, que eu não vou falar, mas que na página de vocês, na página 240, vão ter vários grupos, entendeu? Que vai então colocar cada placentário dentro de uma caixinha, para vocês perceberem um pouco da diversidade, né? Então, a gente tem os quirópteros, que vão estar os morcegos, os roedores, que vai estar a capivara, o esquilo, os primatas, o ser humano, o táxi, o sagui, os cetáceos, que vão estar os golfinhos, as baleias e as orcas, e os carnívoros, lobo, lontro. Né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, da morfologia, então, de cada parte do sistema. Né? O sistema digestório dele é completo, é só a gente imaginar o nosso, né? Boca, faringe, laringe, né? Esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus, né? E os órgãos anexos como fígado e pâncreas. Né? Dentro dos dentes, né? Na questão dos dentes, eles vão ter os dentes modificados de acordo com o hábito alimentar, podendo o incisivo ser mais, né, protuberante, no caso dos caninos, né? Então, os incisivos, os caninos e os premolares e os molares podem ser modificados de acordo com a sua prática alimentar, né? Então, quando tem os caninos bem desenvolvidos, são os carnívoros. Quando a gente tem os dentes molares ou premolares mais bem desenvolvidos, tem a ver com a maceração, então são normalmente organismos herbívoros. E os onívoros vão ter, então, esses dentes pré-molares arredondados e também a presença dos incisivos um pouco mais protuberantes. Uma das características, né, do grupo dos mamíferos é que existe um grupo chamado ruminantes, né? Existem espécies que vão, então, fazer ter esse hábito, né? Eles vão ter, os ruminantes, então, eles vão ter a presença, então, de um estômago dividido em quatro partes, né? Retículo, rumen, omaso, abomaso, e eles são chamados de ruminantes, né? Eles vão, então, fazer um processo de fermentação e trituração do alimento, né? E onde que vai haver uma digestão química e uma digestão da própria biota que existe dentro do intestino desse animal, tá? E aí vão ter liberações de enzimas, então, que vão acelerar o processo de digestão e vão fazer com que a celulose que é ingerida por esses animais que são herbívoros seja, então, degradada e seja, então, metabolizada para a energia para o animal, né? Então, outra característica do sistema respiratório é a presença de um diafragma, né, que os outros organismos não tinham. Esse músculo, né, que vai então auxiliar, né, o movimento de entrada e saída de ar dos pulmões. E assim, um sistema respiratório completo, né, com as narinas, a laringe, a faringe, as traqueias, brônquios, bronquíolos, pulmões e alvéolos pulmonares. O sistema circulatório, então, vai ser em 4 câmaras, completamente onde o sangue não se mistura, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, e a entrada do ar e a oxigenação dele, sem que haja, então, uma mistura de gases, entre gás, oxigênio e gás. E aí, dentro da questão da reprodução, a gente volta lá no grupo, né, dos 3 principais grupos. Então, os monotremados vão ser ovíparos, né, não vão apresentar placenta, não possuem mamilos, o leite vai ser liberado e ele vai se lambendo, né, essa equidna, né, tipo assim, curto. Os marsupiais são vivíparos,
né, vão apresentar placenta, possuem mamilos, os filhotes nascem imaturos e sobem até o marsúpio, onde se prende esse alimento até se completar um processo do seu desenvolvimento. E os placentários, que são vivíparos, vão apresentar uma placenta então embrionária, né, possuem mamilos com quais os filhotes recebem o leite materno e nascem já preparados para a vida fora do corpo da mãe. Então, a partir do momento em que ele sai, ele já está pronto para viver fora do corpo. E é isso, pessoal. A gente se vê no chat.